Amados irmãos, amadas irmãs, vamos agora entrar numa porção do Evangelho de João. São os capítulos 14 a 17. Nestes capítulos, nós temos registrados a comunhão que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos e também a oração que ele fez ao Pai. Nós sabemos que estas palavras dos capítulos 14 a 17 são palavras proferidas momentos antes da sua partida. Ele teve uma comunhão íntima com seus discípulos, os seus discípulos mais próximos. Nós vemos, por um lado, palavras doces, por outro lado, palavras de consolo. O Senhor deixou registrado o que aconteceria depois da sua partida. Então, essa é uma porção muito importante. E nosso desejo é de tocar porções desses capítulos que se referem à sua palavra, a função da sua palavra, o valor da sua palavra nas nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando ouvimos esse versículo, quando lemos esse versículo, nós temos uma reação em nosso interior: Senhor, eu amo você, mas muitas vezes me sinto incapaz de guardar os seus mandamentos, de guardar as suas palavras. Mas nós louvamos ao Senhor, porque logo após o versículo 15, nós temos o versículo 16 até o versículo 20. Essa porção nos diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa porção registra algo maravilhoso, algo que iria acontecer com os discípulos e também algo que aconteceu conosco. O Senhor disse: rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor estava partindo. Ele estava partindo não para nos deixar, mas para que ele pudesse vir como Consolador para estar para sempre conosco. Que palavra espetacular de encorajamento! Ele viria como Espírito da verdade para habitar conosco e estar em nós. No versículo 19 ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Isso mostra que depois da sua partida, cumprida a obra da redenção, nós estaríamos conectados a ele. E o versículo 20 deixa isso muito claro. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Senhor partiria, mas voltaria como Espírito.
e voltando como espírito, nos introduziria numa união orgânica com o Pai. União com o Deus triuno. E é nessa união com o Deus triuno é que é possível viver o que está no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 21, o Senhor penetra mais nesse assunto, sobre o nosso relacionamento com a sua palavra. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essas palavras foram ditas depois de ele ter prometido a vinda do Consolador. E com a vinda do Consolador, nós temos uma união orgânica com o nosso Deus. Então, nessa união orgânica com o nosso Deus, é possível fazer a vontade de Deus e viver a palavra de Deus. Vamos penetrar nesse versículo 21. Aquele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. Aqui não diz aquele que conhece, aquele que sabe. Aqui diz aquele que tem os meus mandamentos. Isso quer dizer, esses mandamentos, essas palavras, são agora parte dos seus discípulos, dos seus filhos, aquele que tem os meus mandamentos. Agora, essa palavra está no interior, está escrito no coração. Ele não é alguém que sabe somente a palavra, ele tem a palavra. A palavra agora faz parte dele, por isso nós podemos ver a importância de nós comermos a palavra de Deus, para que a palavra entre em nós e seja parte do nosso ser. E aí nós passamos a ser aquele que tem a sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, nos diz o seguinte: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui nós temos a palavra, não escrita com tinta num papel, mas escrita com Espírito em nossos corações. Esse é aquele que tem os seus mandamentos. É por meio do comer a palavra. Então, quando nós ganhamos e a palavra de Deus penetra em nós, faz parte do nosso ser, nós guardamos a palavra, nós vivemos a palavra. E o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está vendo? O amor ao Senhor tem uma total conexão com a palavra de Deus habitar em nós. Porque ao nos tornarmos um com o Senhor, nós passamos a amar a palavra do Senhor, nós comemos a palavra do Senhor, e essa palavra nos leva a amar o Senhor. E o amor ao Senhor nos leva à palavra.
A palavra nos leva a amar o Senhor. Veja como isso é importante. Esse é o que me ama. Que o Senhor realmente nos ilumine. É algo maravilhoso ganhar do Senhor e ganhar da sua palavra. Isso é resultado de um amor mútuo. Aí, os mandamentos, a palavra do Senhor, passa a ser uma palavra interior. E o Senhor é aquele que nos capacita a viver a sua palavra.